Você sabia que existem livros antigos que falam sobre histórias e ensinamentos ligados à Bíblia, mas que não estão incluídos no texto sagrado que conhecemos hoje? Esses textos são conhecidos como livros apócrifos. Eles são escritos que foram deixados de fora do cânone bíblico e até hoje causam debates e controvérsias. No vídeo de hoje, vamos explorar o que esses livros revelam e por que eles foram excluídos da Bíblia que temos atualmente. Os livros apócrifos são textos religiosos antigos que foram escritos durante os mesmos períodos que muitos dos livros bíblicos, mas que não foram incluídos no que conhecemos como a Bíblia canônica. Esses textos são uma coleção fascinante de escritos que variam de histórias de profetas e patriarcas a ensinamentos de Jesus e seus discípulos, mas que, por diferentes razões, não foram aceitos como parte oficial das Escrituras. O termo apócrifo vem do grego e significa oculto ou escondido, sugerindo que esses textos possuíam um conhecimento reservado apenas para poucos ou para um grupo específico de pessoas. A ideia de manter esses escritos escondidos se reflete no fato de que muitos deles contêm informações e ensinamentos que se desviam das tradições religiosas mais amplamente aceitas. Existem dois tipos principais de livros apócrifos: os do Antigo Testamento, como o livro de Tobias e o livro de Judite, que são aceitos por algumas tradições cristãs, como a Igreja Católica e a Ortodoxa, mas rejeitados pela maioria dos protestantes, e os apócrifos do Novo Testamento, que incluem textos como o Evangelho de Tomé e o Evangelho de Maria Madalena, que são amplamente rejeitados por quase todas as denominações cristãs. A exclusão desses textos levanta questões interessantes sobre como a Bíblia foi formada e como os líderes religiosos decidiram o que era e o que não era a palavra inspirada de Deus. Será que a mensagem desses livros era considerada muito radical ou diferente das doutrinas oficiais? Ou será que eles desafiavam a estrutura de poder e as crenças que estavam se solidificando nas primeiras comunidades cristãs? Vamos explorar isso mais a fundo ao longo deste vídeo. O Evangelho de Tomé é talvez um dos textos apócrifos mais enigmáticos e discutidos. Descoberto em 1945, no Egito, como parte da coleção conhecida como os Manuscritos de Nag Hammadi, esse evangelho é composto por 114 ditos atribuídos a Jesus. Ao contrário dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, que focam em narrar os eventos da vida de Jesus, o Evangelho de Tomé apresenta uma coleção de seus ensinamentos diretos, como se fossem ditos secretos que deveriam ser compreendidos apenas por aqueles que buscam uma verdade mais profunda. Um dos aspectos mais intrigantes desse evangelho é sua ênfase no conhecimento interior e na autodescoberta como caminho para a iluminação espiritual. Em vez de enfatizar a fé cega, o Evangelho de Tomé sugere que a chave para a salvação é entender a verdadeira natureza do próprio ser e encontrar o divino dentro de si mesmo. Esse conceito ressoa fortemente com as ideias do gnosticismo, uma corrente espiritual que acredita que a salvação vem através do conhecimento esotérico. Por exemplo, um dos ditos mais famosos do Evangelho de Tomé é: se trouxeres à tona o que está dentro de ti, o que trouxeres te salvará. Se não trouxeres à tona o que está dentro de ti, o que não trouxeres te destruirá. Esse tipo de mensagem foi considerado perigoso pelas autoridades religiosas, pois encorajava uma interpretação individual da espiritualidade, em vez de uma dependência da igreja e de seus líderes. Como resultado, o Evangelho de Tomé foi rejeitado como herético e suas ideias foram suprimidas, pois desafiavam diretamente a autoridade e os ensinamentos das comunidades cristãs ortodoxas da época.
por esses temas intrigantes.